Nos últimos anos do século XVIII começaram a surgir uma série de movimentos contra a dominação portuguesa. Dizer que eram movimentos de independência talvez seja um pouco exagerado. Desses movimentos, apesar de haver outros muito mais populares do que a Inconfidência Mineira, a Inconfidência foi a mais importante, foi a que teve a maior repercussão. Basta ver a atitude que a coroa teve. A coroa montou um grande processo, condenou várias pessoas à morte e, no fim, acabou fazendo uma encenação espetacular com o enforcamento de Tiradentes. No final do século XVIII, nos últimos anos do século XVIII, o Brasil já tinha mudado bastante. A gente já pode dizer que os portugueses não se arrastavam pela costa como caranguejo. Já tinham avançado para colonizar o país. Não era ainda o Brasil de hoje, mas era alguma coisa que, na sua fisionomia de território, se aproximava do Brasil de hoje. O sistema colonial, que sempre teve furos, no caso de um país pequeno como Portugal, aí ele começou a fazer água no começo do século XIX. Né? Ele começou realmente a afundar. Esse sistema começou a ser quebrado na medida em que a Inglaterra foi cada vez mais se tornando uma potência dominante no mundo. Os ingleses começaram a se desinteressar do tráfico de escravos, não é porque eles tinham razões humanitárias, de repente, para acabar com o tráfico de escravos, mas porque a mão de obra livre começou a tornar mais interessante, livre entre aspas, porque as pessoas eram bastante exploradas, mas de qualquer forma já não tinham mais a condição de escravos. Então, nesse sentido, o sistema colonial que trazia embutido com ele o controle, o monopólio de um comércio de escravos, também começou a fazer água, começou a quebrar. E começaram a entrar as ideias de liberdade de comércio, de liberdade de expressão, de abertura de todos os portos, de todos os polos do mundo. Tudo isso veio junto com o movimento de, pelo menos, autonomia das antigas colônias. Portugal estava acossado pelos franceses, por Napoleão, sob a ameaça de invasão do território. Então, Dom João vem para o Brasil com a corte portuguesa no começo do século XIX. Essa vinda da família real mudou muito o quadro do Brasil. Há quem diga de uma forma muito sucinta, muito resumida, eu acho que uma frase muito feliz, que a metrópole virou colônia e a colônia virou metrópole. Houve uma transformação no plano da arquitetura, da habitação, no plano dos costumes, enfim, uma série de coisas na vinda de pintores que vieram embelezar a corte. No plano das relações internacionais, um dos fatos mais importantes da vinda de Dom João VI é o reconhecimento, com todas as letras, da liberalização do comércio internacional. Quer dizer, o Brasil tinha os seus portos abertos às nações amigas, e a gente deve pôr isso entre aspas, porque as nações amigas, nesse caso, era uma expressão que significava basicamente a Inglaterra. Quer dizer, a partir daí a Inglaterra pôde ter um acesso direto aos portos brasileiros, ao comércio com o Brasil, coisa que já existia, mas de uma forma indireta. Dom João VI foi uma figura muito ridicularizada na história brasileira, até recentemente em novelas, etc., como um rei que comia não sei quantos frangos, que era meio tonto, etc. Ele tinha essas características, mas ele não era nem tão tonto assim, nem tão bobo assim, porque
realmente ele conseguiu realizar essa passagem de Portugal para o Brasil e ter uma presença efetiva aqui no país, no que viria a ser um país independente. Inclusive ele resistiu muito a voltar para Portugal, acabou voltando em determinadas circunstâncias e deixando como regente o seu filho, como todo mundo sabe, que foi o nosso Dom Pedro I, Dom Pedro IV lá em Portugal. Esse fato da presença de Dom Pedro, e também as pressões das elites do Rio de Janeiro, sobretudo, acabaram levando a uma situação de progressivo atrito com as cortes portuguesas, situação que acabou concluindo com o famoso ato que é muito discutido, muito comentado, foi objeto de quadros históricos, que foi a independência do Brasil, aqui em São Paulo, na colina do Ipiranga. No processo da independência brasileira, que afinal de contas acabou se realizando em 1822, existem duas linhas. Uma linha mais revolucionária, mais de transformação. Existe uma outra linha, que é a linha bastante conservadora, que é a linha daqueles que querem fazer uma transição transada, quer dizer, uma transição sem muitos abalos. Essa linha é a linha das elites fluminenses. A transição foi feita por esses grupos e foi marcadamente uma transição conservadora, inclusive na forma de governo. Nós temos que lembrar que o Brasil se constituiu numa monarquia entre repúblicas. Todos os outros países da América Latina se tornaram repúblicas, mas no Brasil houve uma continuidade monárquica. No próximo programa, o Império Brasileiro torna-se definitivo. O longo reinado de Dom Pedro II, o sucesso do café, o começo da indústria e, ainda assim, a demora em pôr fim à escravidão.